Boa noite, gente. Agora sim, sejam todos bem-vindos a mais um Encontro com os Gigantes. Meu nome é Rodrigo Macleod, eu sou gerente técnico da Verde. Tá me apresentando aqui, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Federal de Lavras. Tenho também um mestrado em proteção de plantas pela Unesp, em Botucatu, um MBA de gestão de negócios pela USP-Exalc e também um MBA de marketing pela USP-Exalc também. Tá? Para o encontro de gigantes de hoje, temos o tema aí, milho, o segredo para a rentabilidade está no manejo. Aí o convidado de hoje é o doutor Alencar Júnior Zanon. Tá? O Alencar Júnior Zanon é doutor em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e também a University of Nebraska, nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor adjunto do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria e professor visitante da Universidade Nacional de Entre Rios, na Argentina. O Dr. Alencar tem experiência na área de engenharia agrícola e agronomia, com ênfase no potencial e lacunas de produtividade das culturas agrícolas e ênfase em uso de recursos. Recebeu em 2016 o Prêmio Futuro da Terra, na categoria cadeia de produção, e sua carreira já foi professor na Universidade Federal dos Pampas, pesquisador no Instituto de Rio Grandense de Arroz, no IRGA, e coordenador do programa de pesquisa em agronomia da Estação Experimental de Arroz na mesma instituição. Além disso, o Dr. Alencar realiza palestras no potencial e lacunas de produtividade nas culturas agrícolas e ênfase no uso de recursos em países como Estados Unidos, África do Sul e Argentina, entre outros países. O Dr. Alencar é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, além de mestre em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Queria dar boas-vindas, doutor Alencar. Muito obrigado aí, viu, pela participação. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos escutando e todos que irão nos escutar. Um bom dia, uma boa tarde. É uma satisfação muito grande estar participando e falando sobre a cultura do milho. Então, o Rodrigo me apresentou, muito obrigado pelas considerações e vamos em frente. A nossa ideia hoje é ressaltar alguns pontos importantes, visando principalmente o lucro do produtor. Então, quando a gente pensa em produzir alimentos, nós temos três grandes caminhos, que são a horizontalidade, ou seja, aumentar a área que vem sendo cultivado, ou verticalizar, produzir mais por unidade de área, mas o caminho que se tem como consenso do ponto de vista científico, do ponto de vista de sociedade e do ponto de vista de uma agricultura conservacionista é o caminho da sustentabilidade. E é isso que nós vamos estar discorrendo hoje, ou seja, práticas de manejo que proporcionam maior produtividade e menor custo de produção. Então, vamos para a prática. A expansão horizontal, ela não é o melhor caminho a ser seguido, porque, infelizmente, passa pelo que a gente observa nessas fotos. Ou seja, nós estamos entrando em áreas com uma biodiversidade muito grande, áreas onde a mudança do uso da terra vai afetar diretamente o clima, não só na região onde está ocorrendo esse processo, mas também em outras partes do Brasil e fora do Brasil. Então, a horizontalidade não é o caminho que nós devemos seguir, pensando numa sustentabilidade, principalmente num ambiente para os nossos filhos, para os nossos netos ter para sobreviver. Bom, aí nós pensamos, ok, professor, concordamos contigo. Então, nós vamos trabalhar com a verticalidade, que é nada mais do que produzir mais por unidade de área. E aí nós vamos olhar aquelas culturas que estão no nosso dia a dia, ou que estão no nosso café da manhã, que estão no nosso almoço, que estão na nossa janta. E aí o que a gente observa? Vamos iniciar pela cultura do arroz. Então, aqui no eixo Y nós temos produtividade e aqui no eixo X nós temos os anos. Então, vamos pegar alguns exemplos. Iniciamos por arroz na China.
A China sozinha responde por 30% da produção mundial de arroz. Então, se a gente observar, nós verificamos aqui, vamos ver se eu consigo colocar um cursor aqui, para ver se vai dar para nós colocar um cursor. Ó, vai dar. Vai dar para nós colocar um cursor e vai ficar espetacular. Então, olha aqui, ó. 1970, crescendo a produtividade de arroz, crescendo a produtividade de arroz. 2000 tem uma estagnação e essa estagnação permanece até os dias atuais. Então, se nós pensarmos que a China é o principal player de arroz a nível mundial e que esse país tem a produtividade estagnada nos últimos 20 anos, ligamos um sinal vermelho, porque dificilmente nós vamos conseguir incrementar mais a produtividade, por algum motivo ou por outro motivo. Aí nós vamos para o trigo, que também está no nosso dia, está no nosso pão de cada dia. E que nós observamos que nos principais players há uma estagnação de produtividade nos últimos 30 anos. E aí nós olhamos com atenção a cultura do milho, e aí a gente olha para o milho irrigado do Corn Belt americano. Então, se nós traçar uma linear, a gente imagina que está tendo um aumento constante de produtividade. Mas se nós olharmos com bastante atenção para os últimos 15 anos, vocês observem que aqui tem uma linear, ou seja, a produtividade de milho ela está estagnada também nos Estados Unidos. Então, isso novamente nos liga um sinal vermelho, porque o principal player, e se nós olharmos a China, o segundo principal player, estão com produtividades estagnadas, ou seja, com dificuldade de aumentar verticalmente a produção de alimentos. Então, esse é um cenário muito, muito importante. E o que a gente observa na prática, senhores e senhoras? Que no Brasil ocorre muito a verticalização e a horizontalização. De que forma? Como vocês estão vendo aqui. Agora, aqueles que estão nos assistindo, que são alambradores, ou já fizeram cerca, vão entender porque esse palanque está dessa forma aqui, ó. Esse palanque está assim, porque não foi possível fazer um furo aqui no solo para colocar o palanque, em virtude da quantidade de pedra. Consequentemente, essa é uma região onde tem um solo muito raso. E as áreas de expansão, muitas vezes, estão ocorrendo aqui. E também a verticalização, ou seja, áreas que não produziam praticamente nada, passam a produzir alimentos. Então, temos que refletir sobre essas situações. E aí, temos clareza e precisamos trabalhar para a sustentabilidade. E de que forma nós vamos conseguir fazer isso a nível da lavoura? Sabendo o potencial de produtividade. Professor, o que é o potencial? O potencial é aquilo que nós conseguimos colher numa lavoura de milho quando não tem problema nenhum com inseto, com planta daninha, com doença, com nutrição e disponibilidade hídrica perfeita. Ou seja, é o máximo que nós podemos colher. Isso é o potencial, a nível da lavoura. Beleza, entendido esse conceito? Aí nós vamos para o conceito de potencial limitado por área. O que é isso, professor? É o quanto que dá para colher de milho quando não tem problema nenhum com inseto, planta daninha e doença, e a nutrição é perfeita. E de acordo com a disponibilidade, pensando em quantidade e distribuição de chuvas ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura. Esse é o potencial limitado por área. Beleza. Então, professor, se eu tenho uma lavoura irrigada, eu penso no potencial. Se eu tenho uma lavoura de sequeira, eu penso no potencial limitado por água. Espetacular o entendimento. E aí a próxima pergunta é, professor, vamos buscar o potencial produtivo? A resposta é não. Os valores que trazem maior retorno econômico e maior sustentabilidade para o produtor estão ao redor de 70% a 85% do potencial de produtividade. Então, esse é o valor que nós buscamos. E, com base na produtividade atual, produtividade média das lavouras, nós temos a lacuna de produtividade, que nada mais é do que a diferença entre esse valor, que traz a maior lucratividade, menos a produtividade atual. Beleza, professor, mas dá uma explicação assim, professor, na prática, assim, como é que é isso? Vamos imaginar que todos nós agora
estamos dando um mergulho dentro do mar. Beleza? Aí nós mergulhamos e nós temos que medir a quantidade de água que tem acima de nós para saber o quanto de energia e de insumos nós vamos investir para sair na superfície do mar com tranquilidade. Se nós pensarmos numa lavoura de milho, a lógica é a mesma. Ou seja, nós temos que saber qual que é o potencial produtivo da nossa lavoura para nós sabermos o quanto que nós podemos investir em energia e insumos. Caso contrário, nós podemos ter e provavelmente teremos menor eficiência, maior custo e, quiçá, menor produtividade. Bom, professor, entendidos os conceitos, entendido que temos que saber o potencial. Como é que nós identificamos o potencial? Maravilha! Pensando a nível de lavoura, quais são os fatores que definem potencial de produtividade? São 4. E aí, aqueles que estão anotando com a caneta, vamos anotar, pessoal. Primeiro fator, CO2. Por que o CO2? Porque o CO2 é substrato primário para a fotossíntese. Depois, radiação solar. A lavoura de milho é um grande painel de radiação solar que absorve luz e transforma em grão de milho. Temperatura. Regulam os processos dentro da planta e também vai determinar o quanto de fotoassimilados vai ser gasto para se produzir energia. E, por fim, a genética ou a cultivar. Sendo esse o ponto e dentre os fatores que definem produtividade, aquele que o produtor de milho tem mais na mão. Então, produtor e produtora de milho, pensando em todos os fatores que definem potencial de produtividade, nós devemos estar muito atentos à genética, porque esse é o principal fator que vocês podem escolher a nível de lavoura. Maravilha, então tem 4 fatores que definem potencial. Show de bola. Quais são os fatores que limitam nós, enquanto produtores de milho, alcançar o potencial produtivo? São 2 fatores: água e nutrientes. De acordo com a quantidade de chuva numa lavoura de sequeiro, nós vamos ter um teto produtivo. De acordo com a quantidade de nutrientes nós tivermos disponível, nós vamos ter uma produtividade de milho. Então, água e nutrientes são fatores que limitam nós alcançarmos o teto de produtividade. E aí depois tem os fatores que reduzem a nossa produtividade, que são eles: insetos, doenças e plantas daninhas. Então, é muito importante nós entendermos quais são os fatores que definem, quais são os fatores que limitam e quais são os fatores que reduzem produtividade. Beleza. Aí nós entramos na cultura do milho. E por incrível que pareça, senhores e senhoras, a mais importante cultura de grão produzida no mundo é o milho. Olhem só aqui a produção de milho. Ela é praticamente o dobro da produção de arroz e trigo, que são os segundos cereais mais cultivados, e 3 vezes mais do que se produz soja no mundo. Então, o milho é o principal cereal produzido no mundo. Beleza, professor, está entendido. Agora vamos afundar esse negócio. Continuamos na fisiologia, mas vamos entender lavoura. Então, as pessoas que estão nos assistindo em todo o Brasil, essa é uma lavoura de milho que retrata a agricultura familiar no Rio Grande do Sul. E por ser filho, ser neto, bisneto de agricultor, e criado na beira do cerro, vocês enxergam esse cerro aqui atrás, né? A gente sempre traz uma foto assim com o cerro, pelo saudosismo e por ter no DNA a cultura do milho, a cultura da soja, do feijão e outras culturas. Beleza, professor? Então, nós queremos entender a fisiologia dentro da lavoura. Maravilha! Então, nós vamos pensar numa lavoura de milho como uma fábrica. Uma fábrica a céu aberto. Beleza, professor? Então, vamos fazer um paralelo aí. O senhor que é gaúcho, vamos pensar numa fábrica de botas. O que nós precisamos para fabricar bota de gaúcho? Prego, couro e borracha. 100%. Esse é o substrato primário para fabricar a bota de gaúcho.
esses 3 substratos passam por dentro da fábrica, sai a bota, sai um resto de couro, um prego que não foi, um prego que entortou no processo de fabricação. Se nós pensarmos numa lavoura de milho, o processo que nós queremos maximizar se chama fotossíntese. Beleza. Então, professor, só recapitulando, como é que é a fórmula da fotossíntese mesmo? Aqui está a fórmula da fotossíntese. CO2 está disponível na atmosfera, ao redor de 410 ppm. É o mesmo no Mato Grosso, em Goiás, em Minas, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Não varia. Água. Substrato primário para fotossíntese e varia de lavoura para lavoura. Do ponto de vista de chuva, como também de quantidade de água que o solo pode armazenar. Os nossos solos têm um armazenamento variando aí de 20 a 30 milímetros até 140, 150 milímetros. Então, esses são fatores preponderantes. Maravilha. O que acontece dentro da lavoura? O processo chamado fotossíntese, que vai formar, então, glicose e vai liberar oxigênio. Esse é o processo que nós temos interesse e que nós queremos maximizar. Show de bola. Professor, aonde que entra, então, a água e os nutrientes? Elas são disponibilizadas pelo solo para que esse processo ocorra da melhor forma possível. Maravilha. Aí, professor, aonde nós temos os maiores potenciais de milho no Brasil? Aí nós temos que pensar. Os fatores que definem potencial são 4. CO2 é o mesmo. Radiação, temperatura e genética. Vamos colocar uma cultivar de milho, um híbrido de milho, que tem uma boa adaptação em diferentes estados. Aonde nós teremos as maiores produtividades? Nos locais aonde, no período de enchimento de grão, tiver maior disponibilidade de radiação solar. Isso vai determinar o maior potencial. Então, professor, você está dizendo que mais no sul do Brasil tem um potencial maior e mais para o centro-norte tem um potencial menor? Correto. Essa é a teoria. E já já nós vamos mostrar resultados práticos. Beleza. Aí, professor, pensando que nós estamos na mesma região, em altitudes diferentes, a nível do mar e a 1.000 metros de altitude. Aonde nós temos maior produtividade, professor? Maior temperatura. O que significa? Lembrando, né, que a respiração é o inverso do processo de fotossíntese. Então, o que a respiração faz? Pega a glicose que foi produzida na fotossíntese, mais o oxigênio, e vai produzir ATP para a planta e vai liberar CO2 mais água. Então, quanto maior a temperatura, maior a respiração, maiores os gastos de glicose. Então, se nós pensar numa mesma região, quanto maior a altitude, menor a temperatura, menor gasto de glicose, consequentemente, mais fotoassimilado translocado para o grão. Então, esse ponto é realmente bem importante. Maravilha, professor. Então, de uma forma simples, se fosse resumir produtividade, é basicamente fotossíntese menos respiração. Espetacular. Espetacular. Maravilha. Mas, professor, o que é o manejo, professor? O manejo é fazer a fábrica funcionar na maior parte do tempo sem estresses. Isso é manejo. Ou seja, é apertar um parafuso, é ajustar melhor a batida do prego na bota do gaúcho. Manutenção da fábrica é manejo. Isso cabe a nós, produtores, técnicos, fazer com perfeição. Maravilha. Então, professor, nós tivemos uma parte mais teórica e agora nós vamos para a prática. Perfeito. E essa informação assim, ó, é muito, muito, muito importante e nós gostaríamos de compartilhar com vocês em primeira mão. Aqui nós temos o potencial de produtividade de milho no Brasil na primeira safra, ou seja, o milho que está sendo plantado agora, julho, agosto, setembro, outubro, e o potencial de produtividade de milho na segunda safra, o milho que é plantado depois de soja, depois de algodão. Então, professor, vamos começar pela primeira safra. Aonde é que está o maior potencial de produtividade de milho no Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Quanto, professor?
varia de 17 a 18 toneladas por hectare, como a gente consegue observar nesse mapa. À medida que nós subimos, Brasil acima, nós temos um potencial menor, ao redor aí de 13, 14 toneladas. Por que, professor? Menor disponibilidade de radiação solar. Maravilha, entendido. Mas, professor, no Rio Grande do Sul, aqui a latitude é a mesma. Tem a mesma quantidade de disponibilidade de radiação solar. Por que diferença no potencial? Por que varia de 18 para 14 ou para 15? Aqui está o efeito de temperatura. Essa região oeste do Rio Grande do Sul tem temperatura maior. Essa região leste tem temperatura menor. Menor temperatura, menos gasto de glicose, consequentemente, maior potencial de produtividade. Então, assim, ó, é fundamental nós entendermos ecofisiologia quando a gente pensa em manejo como segredo de lucratividade. Maravilha, professor. E agora nós vamos para a segunda safra. É importante nós saber quais são os valores potenciais para saber o quanto investir. Então, se nós pegar aqui Paraná, MS, Minas, Goiás, um potencial aí de segunda safra de 15, 16 toneladas. Pensar no MT e pensar na Bahia, aí nós vamos aí de 12 toneladas até 10 toneladas. Então, pessoal, é fundamental nós sabermos qual que é o potencial produtivo de cada lavoura. É essencial quando nós pensamos em fazer práticas de manejo visando o lucro do produtor. Maravilha. Entendido isso, eu trago para vocês o potencial limitado por área. Professor, o que é mesmo potencial limitado por área? É aquilo que dá para colher de acordo com a quantidade de chuva que nós temos disponível. Pensando em quantidade e pensando em distribuição. Pensando em quantidade e pensando em distribuição. Bah, professor, mas aqui tem algo na primeira safra realmente interessante, porque o Rio Grande do Sul tem distribuição de chuva muito ruim. E aí o potencial de produtividade, no melhor local, cai para a faixa de 11 a 13 toneladas. Enquanto que em Minas Gerais, como tem chuvas melhor distribuídas, o potencial está entre 13 a 15 toneladas por hectare. Então, produtores, é primordial vocês entenderem o potencial produtivo da primeira safra, da segunda safra, para a partir daí tomar decisão. Na segunda safra, os potenciais limitados por água, eles caem e variam de 10 a 12 nesse eixo Paraná, MS, MT, passando por 8 a 10 Goiás, Minas e chegando até a 4 toneladas em virtude da menor disponibilidade hídrica na Bahia. Então, essa seria uma das grandes mensagens, pessoal, que nós gostaríamos de passar para vocês, pensando em vocês. Fazer manejo visando lucratividade tem que saber o potencial produtivo da lavoura de vocês. É fundamental. Ótimo. Aí, pessoal, nós temos o seguinte. Quanto que nós podemos aumentar a produtividade de milho na atual área agricultável? E vamos pegar, nem vamos olhar se nós tivéssemos toda a lavoura de milho irrigada. Não, não, não. Vamos pensar somente em lavouras de sequeiro. Então, essa é a primeira mensagem importante. Qual que é o potencial de produtividade de milho no Brasil? 13,4 toneladas por hectare. Na segunda safra. Qual que é o potencial limitado por água? 9,3. Primeira safra. Qual que é o potencial de produtividade? 15,3. Potencial limitado por água? 12,1. Então, essa informação é muito interessante, porque vocês já sabem, a nível de Brasil, qual que é o potencial e o potencial limitado por água na primeira safra e qual que é o potencial e o potencial limitado por água na segunda safra. Se nós pegarmos a média do milho, primeira safra e segunda safra, vocês observem o gap de produtividade que nós temos aqui. Então, nós sabemos já qual que é o potencial e o quanto nós estamos perdendo por deficiência hídrica. 53 sacas na primeira safra, 68 sacas na segunda safra. Quanto que nós estamos perdendo por manejo? 86 sacas na primeira safra e 76 sacas na segunda safra. Então, essa é uma realidade de Brasil. Qual é o potencial? Quanto nós perdemos por água e quanto nós perdemos por manejo.
Maravilha. Dentro de manejo, quais são os principais pontos? Primeiro, cultivar. O produtor precisa saber qual é a melhor cultivar de milho para a sua lavoura. Lembrando, lá do início, quais são os fatores que definem potencial que o produtor tem mais na mão? Cultivar. Beleza, professor. Qual que é a melhor forma de escolher a melhor cultivar para a minha lavoura? Fazendo o que vocês enxergam nessa lavoura aqui, ó. Ensaio de cultivar. Essa é a melhor forma de nós alterarmos o potencial de produtividade. Está na nossa mão. Dá trabalho? Eu sei que dá trabalho. Pega esse período que os produtores estão com muita vontade de semear, ninguém segura, né? E o pessoal quer acabar de uma vez a semeadura. Mas esses testes, pessoal, são fundamentais, fundamentais. Nós visitando lavouras de milho na África do Sul, na China, nos Estados Unidos, em todo o Brasil, na Argentina, a gente observa que os produtores que estão tendo as melhores produtividades, eles carregam em comum a pesquisa on-farm, ou seja, a pesquisa dentro da propriedade. Maravilha! E aí, professor, não tem como o senhor falar de cultivar pensando no Brasilzão, né? Não tem mesmo. Mas eu vou dar algumas dicas importantes para vocês. Vocês têm uma lavoura filé ou uma lavoura carne de pescoço? O que é a lavoura filé? É aquela lavoura bem drenada, é aquela lavoura com rotação de cultura, é aquela lavoura que tem uma boa nutrição, uma boa disponibilidade de nutrientes. O que é uma lavoura carne de pescoço? É que nem aquela que nós temos lá na minha casa, lá no interior de Júlio de Castilhos. Em cima do cerro tem pedra, na descida tem um pouco de água brotando. A gente chama de olho de água, e chegar embaixo é banhado. Bueno, para esse tipo de situação, nós temos que buscar cultivares com maior estabilidade. Área carne de pescoço. Mas aquelas áreas com pivô, com rotação de culturas, com solos homogêneos, nós temos que buscar materiais com maior adaptabilidade. O que é isso, professor? E como saber isso? As empresas sabem essas características. Vocês precisam saber e conhecer a lavoura de vocês, identificar. Querem uma cultivar mais estável? E que aquele material que não vai deixar vocês na mão, não vai estourar em produtividade. Não é aquela cultivar que vai dar os 300 sacos de milho por hectare. Mas não é aquela que vai te deixar na mão também. Diferente dos materiais que têm alta adaptabilidade. São aqueles materiais, quando tu dá um ambiente bom, estoura em produtividade. Então, tem que conhecer lavoura. Maravilha. E aí, cuidado. Levar em consideração o zoneamento de risco climático. O milho é muito sensível à seca. E aqui nós temos um exemplo, lavoura 19 e 20, nós tivemos uma grande seca no Rio Grande do Sul, e aqui o produtor acabou optando por um material hiper precoce para fazer 2 safras. No nosso caso aqui, milho e soja. O que aconteceu? Material com baixa estabilidade, o produtor, vocês podem olhar nesse zoom da lavoura, não conseguiu colher praticamente nada de milho. Então, muita atenção, senhores e senhoras, em buscar cultivares que se adaptem a cada lavoura. E isso não tem receita de bolo. Maravilha! E, professor, nos conta, professor, tem materiais mais eficientes no uso da água? Tem. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, tem materiais de milho que com 1 milímetro de água vão te entregar 20 quilos de grão de milho. Tem híbridos de milho que com 1 milímetro de água te entregam 30 quilos de grão de milho. Como assim, professor? Isso se chama produtividade de água, ou seja, quantos quilos produz por milímetro. E nós temos aqui no Brasil uma variação assim, de 20 a 35 quilos por milímetro produzido. E isso está associado a cultivares. Então, aqui nós temos 2 exemplos muito práticos. Observem esse material aqui e observem esse material aqui. Eficiência no uso da água. Maravilha. Professor, outro fator importante em milho que permite hoje os produtores colher mais do que 250 sacas de milho por hectare, ou passar a barreira das 15 toneladas no Brasil. Densidade.
Nós, enquanto equipe Field Crops, nós estamos fazendo pesquisa dentro da lavoura do produtor. Nós fizemos pesquisa dentro da lavoura do produtor. E os nossos dados nos mostram. E aí, bastante atenção. Eu estou falando agora de lavouras de alta produtividade. Lavoura de 18 toneladas por hectare. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. 18 toneladas. Essas lavouras têm como densidade agronômica ótima, ou seja, aquele valor que maximiza a produtividade ao redor de 100 mil plantas por hectare, ou seja, 10 plantas por metro quadrado. Bah, professor, mas isso aí é demais, professor, é muita planta. Bueno, eu estou falando de lavouras que estão buscando passar a barreira das 18 toneladas. Alta produtividade. E aqui, ó, alguns dados dos nossos experimentos. Olhem só que interessante, ó. Densidade é 60 mil, 80 mil, 90 mil, desculpa, 100 mil, 120 mil e 140 mil. Olhem só o que acontece com as espigas. 60 mil, a espiga é fantástica. À medida que vai aumentando a densidade, vai aumentando a chupeta. E quando chega em 40 mil, 140 mil, além de aumentar a chupeta, diminui a espiga. Então, essas espigas aqui foi aonde a gente alcançou maior produtividade. Em lavoura de 18 toneladas por hectare. Beleza. Aí, professor, falando em componente agronômico ótimo de produtividade. O que nós temos, professor? Vamos lá. Número de fileiras por espiga. Qual que é o valor que a gente deve buscar nas espigas das nossas lavouras? E aqui, pessoal, são centenas de lavouras que a gente acompanha e lavouras de alta produtividade, falando de 16 toneladas para cima, tem ao redor de 14 fileiras por espiga. Então, esse é o número. O produtor de milho que está assistindo nós nessa noite, dá uma checada na sua lavoura. A meta é 14. Eu sei, o produtor gosta, a gente está com ele na lavoura. E faceiro ele fica quando ele encontra uma espiga aí com 16 fileiras. E 18, então, Deus o livre, né? É aquele sorriso de orelha a orelha. Mas, na verdade, a gente tem encontrado nos nossos experimentos, que são conduzidos em lavouras, que o valor aí das lavouras que estão colhendo mais do que 16 toneladas por hectare, o valor de número por fileira é de 14. Maravilha. Aí, número de grãos por espiga. Opa! Muito importante. Muito importante. O valor que nós encontramos está aqui, ó. 530 grãos por espiga. Esse é o valor aonde nós encontramos as maiores produtividades de milho. Então, produtor, nós temos que conhecer a lavoura, nós temos que falar com as plantas. Isso é fundamental quando a gente pensa em manejo. É boots on the ground, ou seja, é visitar a lavoura e contar e mensurar. Lavoura de alta produtividade tem que ter mais do que 500 grãos por espiga. Maravilha! E aí, massa de 1.000 grãos. Massa de 1.000 grãos, o ideal é que a gente tenha valores próximos aí a 400 gramas a cada 1.000 grãos. Esse é o valor associado à alta produtividade de milho. Então, esses valores que nós passamos para vocês são para vocês checar as lavouras de vocês. Está alcançando esses valores ótimos ou não? Se não está, o que explica não alcançar? Faltou água? Faltou nutriente? O que está por trás? Maravilha. Aí nós vamos para exigências climáticas. O que é isso? É época de semeadura, é posicionar a lavoura de milho em um período que tem menos estresses, seja por altas temperaturas, seja por baixa radiação solar e principalmente pensando a nível de Brasil, pensar na lavoura num período onde ela esteja florescendo, enchendo o grão, quando tem a menor probabilidade de ocorrência de deficiência hídrica. Aulas básicas de fisiologia vegetal trazem essa figura, que demonstram o seguinte: à medida que a gente vai tendo deficiência hídrica, primeira, para de expandir folha. Então, quem conhece lavoura de milho, a gente visita, e é impressionante, ver aquelas plantas todas murchas. O que é isso aqui? É o primeiro sintoma de deficiência hídrica.
A planta se encolhe para perder menos água. Só que no momento que ela se encolhe e perde menos água, fecha o estômago, não fixa carbono e, consequentemente, perde produtividade. Então, nós temos algumas estratégias do ponto de vista de cultivar. Tem algumas cultivares que têm maior eficiência no uso da água, por diferentes formas. Cresce mais raiz, ou tem, por exemplo, a proteína Stay Green. O que é isso? É aquela proteína que confere à planta ela ficar verde por mais tempo. Planta verde por mais tempo significa fotossíntese. Fotossíntese significa grão de milho. Maravilha! A exigência climática se resume por época de semeadura. Beleza, professor. Como que nós podemos pensar a época? De três formas. Três formas a gente pensa a época de semeadura. Primeira, eu quero colher o máximo possível. Segunda, eu quero reduzir risco de seca. Terceiro, eu quero intensificar o sistema de produção. Maravilha, professor. Vamos para a prática. Quando eu quero colher o máximo possível, eu penso a minha lavoura de milho, independente do lugar onde eu estiver, que a fase de florescimento e enchimento de grão coincida com o período de maior disponibilidade de radiação solar. Esse é o segredo para ter o máximo de produtividade. Não, professor, não adianta eu pensar dessa forma porque eu não tenho pivô e meu solo armazena pouca água. Então, o senhor, a senhora, tem que pensar em estratégias para que o período de florescimento e enchimento de grão ocorra no período com a menor probabilidade de ocorrência de deficiência hídrica. Como que eu sei isso? Olhando o zoneamento de risco climático para a cultura do milho para todos os municípios aonde nós podemos produzir milho. Então, essa é a estratégia que se tem do ponto de vista de redução de risco climático. Bueno, existe alguma outra estratégia, professor? Sim. E aqui eu trago um exemplo. Eu sei que o público, a maior parte é do centro do Brasil. Eu trago o exemplo do Rio Grande, só para mostrar os contrastes que a gente tem nesse Brasil velho. Aqui no Rio Grande, nós plantamos milho de primeira e soja de segunda. Então, o que vai acontecer? Bueno, aí eu tenho que pegar materiais de ciclo muito curto para que na janela que eu tenha, conseguir fazer soja e milho ou milho e soja, como nós fizemos aqui. Aí é questão de estratégia. Mas assim a gente pensa época de semeadura. Espetacular! Aí nós vamos agora para nutrição. Nutrição. Bom, aqui temos alguns sintomas que são importantes. Primeiro sintoma relacionado à deficiência de nitrogênio. Eu só quero sensibilizar vocês, né? Falta de nitrogênio dá amarela a folha no formato de V. Olhem aqui, amarelou a folha no formato de V. Quando nós pensamos em fósforo, é o arrochamento. Olhem aqui, ó, a planta as folhas estão roxas. E se nós pensarmos em potássio, é o V invertido. Ou seja, as plantas de milho vão ficar amarela também, mas aí o V está invertido. Então, isso é muito importante. Beleza. Entendido, identificado os sintomas. Agora, nós temos que entender algumas coisas básicas quando a gente pensa em alta produtividade. Quais são? Nós temos aqui extração acumulada de cultivares mais antigas e de cultivares modernas. Então, cultivares mais antigas, quando a planta estava embonecando, o jogo estava praticamente resolvido. Se nós pensar em potássio, em nitrogênio, em fósforo, 80% já estava absorvido em R1. Ou seja, o requerimento nutricional da planta, a maior parte dele era atendido até R1. Materiais modernos. Mudou a marcha de absorção das culturas. Olhem aqui, no mesmo R1 embonecamento, nós temos hoje o potássio 50% absorvido. Se nós pensar em nitrogênio e fósforo, 70% absorvido. Professor,
O senhor está dizendo que tem que fazer fertilização depois que floresceu? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou sensibilizando vocês que materiais modernos de milho, com maior potencial de produtividade, eles exigem e absorvem uma quantidade significativa de nutrientes após o R1. Bueno, então, vocês têm que ter estratégias de manejo para atender a demanda da cultura, seja nitrogênio, ou seja, nutrientes colocados no solo, seja aplicação. Isso vai depender das estratégias de manejo que vocês têm nas suas lavouras. Muito bem. Aí nós seguimos e agora nós vamos estudar e vamos ver exemplos dos principais nutrientes. Como é que ocorre a absorção e como é que é o comportamento dos principais nutrientes. Vamos pegar o principal, nitrogênio no milho. Então, aqui está a absorção de nitrogênio e aqui estão os estágios de desenvolvimento. Então, vamos pegar o R1. 60% do nitrogênio em milho absorvido até R1. Quanto? 170 quilos de N. Depois, o nitrogênio é um elemento móvel dentro da planta e vocês podem ver que colmo e folhas dão nitrogênio para a espiga. Ou seja, as plantas elas vão amarelando porque está ocorrendo uma realocação do nitrogênio. Então, esse é um ponto bem importante. Se nós pensarmos em fósforo, aí 93% do fósforo foi absorvido até o estágio R1. Depois disso, ocorre essa translocação do colmo e das folhas para as espigas. Se nós pensarmos em potássio, aí 65% absorvido até R1, e vocês podem ver que a translocação do potássio ela não é tão grande quanto a do nitrogênio e a do fósforo. Então, magnésio, menor translocação. Se nós pensar em cálcio, praticamente não tem remobilização. Se nós pensarmos em manganês, praticamente não tem remobilização. Então, o que nós precisamos saber? É entender a marcha de absorção de cada um dos nutrientes, macro e micronutrientes, e verificar se a nossa lavoura está fornecendo esses nutrientes de acordo com a marcha de absorção de cada um dos nutrientes. E vocês viram que varia muito. Se nós pegar o manganês, 30% é absorvido antes de R1. E 70% é absorvido após R1. Ou seja, nós precisamos conhecer como é que os nutrientes são demandados pela planta para, a partir daí, nós fazermos o nosso manejo nutricional. Maravilha! E aí a gente traz essa tabela aqui, que tem um resumo muito importante mesmo, do quanto que nós precisamos de nutrientes. Nós temos mais informação e no final a gente vai compartilhar como vocês podem acessar ela. Então, se nós for pensar aqui, ó, nitrogênio absorvido pelo grão, 19 quilos. Ou seja, a cada 1.000 quilos de grão, 19 quilos de nitrogênio são necessários. 5 quilos de fósforo, 20 quilos de potássio, 3 quilos de magnésio, 8 quilos de cálcio. Pensando em manganês, 30 gramas. Então, é muito importante nós ter claro qual que é o nosso potencial produtivo. Essa tabela aqui foi com base numa lavoura de milho de 14 toneladas por hectare. Nós temos que saber qual que é o nosso potencial. Maravilha. Quanto que nós temos no solo? Nós temos X quilos e esses X quilos estão prontamente disponíveis para ser absorvidos pelas plantas. Beleza. Com base no que nós temos no solo. Pensando no nosso potencial, naquele valor que maximiza o nosso lucro, nós temos que estar aportando essa diferença. Ou seja, não tem almoço grátis. Os nutrientes são fatores limitantes e tem que sair de algum local. Maravilha! Aí vocês vão me perguntar, bueno, professor, como que a gente faz para ter o melhor manejo na nossa lavoura? Aí eu compartilho com vocês. Nós estivemos e buscamos muito conhecimento
Primeiro que nós, enquanto equipe Field Crops, o nosso foco é fazer pesquisa dentro de lavoura, pesquisa on-farm. Mas a gente está na busca constante de conhecimento. Esse foi o último congresso americano de agronomia que ocorreu de forma presencial em novembro de 2019. Nós estivemos lá participando do congresso, participando efetivamente dos debates. E a grande mensagem do Congresso Americano de Agronomia foi: para nós termos sucesso na nossa lavoura, nós precisamos entender a relação de Baí, Bahian, Bahief. O que é isso, professor? Genotype, environment, management and produtor, and farmer. Ou seja, nós precisamos saber qual é a melhor cultivar para a nossa lavoura. Como a gente faz isso? Testando na nossa lavoura. Ou buscando resultados de pesquisa séria nas regiões próximas e que representam a nossa lavoura. Época de semeadura. O que eu quero para a minha lavoura? Eu quero potencial, eu quero reduzir risco de seca ou eu quero intensificar o sistema de produção? Fazer 2 cultivos por ano. Dependendo do que a gente quiser. Quero potencial? Tem que florescer em enxergrão o período de maior disponibilidade de radiação solar. Quero reduzir risco? Beleza. Para reduzir risco, eu tenho que tirar o pé e posicionar o meu período de florescimento e enchimento de grão do momento que tem menor risco de deficiência hídrica. Não. O que eu quero é intensificar o sistema. 2 cultivos de verão por ano. Maravilha. Buscar materiais que permitam encaixar, ter um encaixe perfeito de 2 ciclos. Não recuem muito com o ciclo de milho. 1 dia a mais de ciclo significa 84 quilos a mais no potencial. Então, o ciclo de milho, o ciclo de desenvolvimento da cultura do milho representa muito. 1 dia, 84 quilos a mais no potencial. Pensando em manejo. O que é importante pensando em manejo? Nutrição. Temos que entender o que nós temos no solo, qual que é a marcha de absorção dos nutrientes e, a partir daí, disponibilizar o quanto que a planta precisa. E depois, cada produtor é um produtor diferente, pensa de uma forma diferente. Então, nós temos que promover a melhor interação possível entre genética, ambiente, manejo e produtor. Isso vai promover o máximo lucro e a máxima sustentabilidade da lavoura de milho. Para mais informações, nós publicamos o livro de Ecofisiologia do Milho visando altas produtividades. Então, todas essas informações sobre requerimento nutricional, sobre época de semeadura, sobre a melhor cultivar de milho para sua lavoura, está tudo disponível nesse livro aqui. Ecofisiologia do Milho visando altas produtividades. Como vocês fazem para acessar esse material? Entrem em contato conosco pelas nossas redes sociais. Equipe Field Crops. No YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Manda uma mensagem para nós lá e nós vamos estar respondendo vocês. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando sobre a cultura do milho nessa noite, falando sobre aspectos importantes de manejo e também pedir para quem ainda não curte as nossas redes sociais da equipe Field Crops, por favor, vamos lá no Facebook, no Instagram, nós transmitimos informações diariamente, 365 ou 366 dias por ano. Vamos lá curtir as nossas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer muito grande, Rodrigo, estar participando com vocês e apresentando alguns resultados, que são resultados novos e de lavoura. Alencar, eu que agradeço aí pela aula aí. Alencar, como a gente tem mais 5 minutinhos, vou pedir para você responder, às vezes, rapidinho, uma única pergunta, tá? Levando em consideração, sei que você é do Rio Grande do Sul, mas levando em consideração grande parte do Brasil que está nessa parte do cerrado e tudo mais, muitas das vezes acaba pegando, às vezes, o milho, às vezes, com uma segunda safra, e não por uma safrinha, e muito em consideração também a parte de, às vezes, de um solo mais arenoso e tudo mais. E eu percebi que você acabou falando muito dessa parte da marcha de absorção no final. Que cultivares e híbridos mais recentes estão muito voltados para essa parte de
50%, 60% até R1 da absorção de nutrientes, mas a grande parte disso aí está depois. E se a gente levar em consideração esse solo, essas condições que eu comentei com você, de um potássio, por exemplo, em essas condições, às vezes, que dá muita lixiviação e tudo mais, o que você acha com relação a levar um fornecimento de um potássio de liberação gradual, seja, às vezes, colocando numa primeira safra, às vezes, numa soja, e já conseguindo, sem fazer uma segunda aplicação para uma safrinha, que a gente sabe como que é uma entrada rápida, né, para a safrinha, que no caso é o milho, né, e também estaria disponibilizando esse potássio para esse milho sem precisaria entrar em um potássio totalmente de liberação gradual. Eu queria saber a sua opinião rápida sobre esse assunto aí. Excelente, Rodrigo. Na teoria, é uma ótima estratégia de manejo. O segredo da produtividade de milho é nós conseguir fornecer a quantidade e no momento que a planta precisa. Então, se nós imaginarmos que 60% do potássio é absorvido até R1 e 40%, que é muito potássio, é absorvido após R1. Então, nós temos que ter planejamento na nossa lavoura para conseguir atender essa demanda se nós pensar em alta produtividade. Então, nós estamos testando aqui no Rio Grande do Sul e algumas lavouras em São Paulo, que são arenosas, nitrogênio, mas a lógica é a mesma, de nitrogênio, de potássio, com degradação lenta. E tem funcionado muito bem. Atendido os requerimentos da planta. Porque se nós pensar aqui, dois componentes de produtividade importantes são definidos após o R1, que é número de grãos por espiga e principalmente peso de 1.000 grãos, que não pode faltar potássio. Como não pode faltar os outros nutrientes também. Então, se nós tivermos tecnologias que nos forneçam de uma forma gradual e que nos deem garantia que após o R1 nós vamos ter fornecimento de 40% do potássio que a planta precisa, extraordinário. Com certeza nós vamos ter resultado em produtividade e principalmente eficiência. E eficiência significa dinheiro no bolso do produtor. Não, com certeza. O próprio Laércio Delavecchia aí, que é um dos produtores, ganhadores do concurso do SESB, de produtividade de soja, planta muito milho também em primeira safra, vem comentando muito com a gente, aí é cliente nosso também, e justamente ele falando sobre isso daí que você está comentando, e a gente, tipo assim, acaba tentando mostrar isso daí para o produtor no dia a dia aí. Alencar, agradeço muito pela participação. Como o Alencar mesmo falou, ele colocou todos os contatos, né? Que vocês podem estar acessando aí. Isso aqui vai ficar gravado, tá, gente? Vocês podem estar entrando em contato também com a equipe, o pessoal do Alencar, o doutor Alencar também, e fazendo todas as suas perguntas também. Agradeço muito. Desculpa aí por estender um pouquinho mais aí do tempo. A gente falou até as 8 horas, a gente foi até as 8 horas em ponto aí. Mas muito obrigado pela Verde. Agradeço a sua presença aí, viu, Alencar? Pela participação, pela palestra aí, pelo treinamento de hoje. Show de bola, Rodrigo. Nós tivemos ontem à noite com o Laércio, nos últimos meses a gente teve oportunidade de participar junto de várias lives e realmente o que o Laércio prega tem uma fundamentação prática muito grande e uma sinergia com a ciência. Então, é isso mesmo. Produtor de milho, nós precisamos pensar que nós temos novos materiais, novas genéticas, mudou a marcha de absorção, e nós temos que estar atento e buscando tecnologias que nos entreguem o que a planta de milho precisa para a gente ganhar mais dinheiro e para a gente produzir mais. Muito obrigado, Rodrigo. Estamos à disposição. Obrigadão. Um abração a todos. Show de bola. Abraço, Alencar. Tchau, tchau. Gente, lembrando Tchau, tchau. aí que para a próxima semana a gente tem um encontro com os gigantes, tá? Todas as quintas-feiras, né? Na próxima quinta-feira não é diferente, vai ter um encontro com os gigantes aí dia 30/9, tá? Às 7 horas da noite. E o tema é a formação de solos agrícolas a partir do manejo com agrominerais silicáticos. Tá? O convidado é o doutor Helder de Souza Martins, mestre e doutor em Geologia pela Universidade de Brasília e pesquisador da Embrapa Cerrado. Tá? E muito obrigado a todo mundo que participou desse encontro com os gigantes de hoje. Até o próximo encontro com os gigantes, gente. Tchau, tchau.